Propriedade display. Essa é uma propriedade que, se a gente for traduzir o nome, significa visualização. E a gente pode pensar que é o seguinte: nós podemos definir como que o navegador vai gerar a visualização de um certo elemento por meio justamente da propriedade display. Vamos lá. Essa propriedade, como dizemos, define o tipo de visualização que um elemento vai ter na página e também qual que é o seu comportamento desse elemento no fluxo da página, como que ele afeta quem está acima, abaixo, à direita, à esquerda dele. Os valores mais tradicionais que existem desde sempre são 4. Block, que serve para a gente indicar que um elemento vai ocupar o bloco inteiro. Igual os parágrafos, que são elementos block, então eles têm o valor da propriedade display por padrão como block. Existe também o valor inline, que é o valor padrão para elementos inline. Relembrando, elementos inline são dispostos da esquerda para a direita e eles sempre têm um tamanho suficiente para o seu conteúdo, não mais, não menos. Tem um cara que é o irmão desses dois aí, ó, que é o inline block, e a gente vai ver o que ele faz daqui a pouquinho. E tem um quarto valor que é none, que em inglês significa nenhum. E isso indica que esse elemento ele não vai ser renderizado, não vai ser desenhado, ele vai sequer ocupar espaço da página. Então vamos ver esses 4 valores mais tradicionais. Depois a gente vai ver um outro conjunto de valores que é table alguma coisinha. E depois os mais bacanas, que são os valores flex e grid. Olha só, com a propriedade display, você poderia, ninguém te impede de fazer isso, mas por favor não faça. Definir que uma div ou todas as suas divs agora são display inline e os seus spans são display block. Você inverteu o funcionamento de cada um deles. Você pode fazer isso, mas é claro que não faz sentido você fazer isso. Uma outra coisa que você pode fazer com essa propriedade, por exemplo, se você quiser que todos os hiperlinks, as tags A, cujo atributo href contenha um certo trecho dentro do href, você pode falar, não, eu quero ocultar esses caras. E aí vamos ver o inline block, que é o cara diferentão aqui. Ele une a capacidade que a gente tem de definir o tamanho de elementos block, ou seja, width, largura, e height, altura, junto com a possibilidade de você ter um fluxo lateral, ou seja, sem quebra de linha, que é o que a gente consegue com elementos inline. Para a gente entender isso, vamos ver esse exemplão. Temos no HTML 3 divs e cada uma delas tem a classe passo. E aí essa classe passo, eu coloquei nela um display inline block e eu defini que ela tem largura e altura iguais a 150 pixels. Olha o resultado disso aqui, ó. Ficaria dessa forma aqui, ó. Reparem, isso aqui é uma div com o texto instalar. Isso aqui é outra div com o texto aprender e outra div com o texto programar. Mas divs são elementos block, sim. Olha só, se eu não tivesse colocado aquele inline block, apareceria dessa forma aqui, ó. Eu também coloquei CSS para colocar essa borda arredondada, roxa e etc. Tá? Mas o que importa aqui para a gente é, se fossem elementos block, ficaria um abaixo do outro. Se fossem elementos inline, fica um do lado do outro, só que ignora o que a gente passou para largura e altura. Então, qual que é a largura e altura dessas divs aqui neste momento? Bom, o suficiente para caber o seu conteúdo, tá? Então, bem pouquinho. Então, o inline block ele serve para a gente ter elementos que permitem a gente definir largura e altura, mas que também possam estar um ao lado do outro. E se a gente colocar none aqui, quer dizer que esse elemento não tem visualização. Então ele não vai ser desenhado e nem vai ocupar espaço. Olha que legal. Esse texto aqui é um parágrafo que está definido depois daquelas 3 divs. Quando estava aqui, ó, esse cara estava lá embaixo. Mas se eu falo que essas 3 divs têm display none, elas não ocupam mais espaço no fluxo da página. Então o que estava definido depois subiu para ocupar esse espaço desses caras. E aí a gente viu esses 4 valores da propriedade display,
mas existem vários outros que são o table e table tracinho alguma coisa. Esses caras, gente, são meio históricos e eles existem porque antigamente a gente utilizava tabelas do HTML para poder criar o layout de páginas. A gente ficava colocando uma tabela dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, aí opa, uma logomarca. E aí, algumas linhas abaixo, você colocava um parágrafo. A gente usava a tabela porque era fácil você usar tabelas para posicionar as coisas aonde você queria. É claro que essas tabelas, elas não tinham bordas. A ideia é que elas não fossem desenhadas. A gente colocava elas no HTML só para a gente poder ter uma forma muito fácil e previsível de especificar aonde que cada coisa ia. Mas isso é péssimo, porque a gente sempre tem que utilizar os elementos certos para as situações certas. Uma tabela só deve ser usada para dados tabulares. O que seria isso? Sei lá, você tem informação sobre o PIB de vários países. E aí você tem, nas linhas, você tem o nome de cada país. E aí na segunda coluna, você vai ter o valor do PIB desse país para 2020. Depois na segunda coluna, na terceira coluna, você vai ter para 2021. Então isso são dados tabulares. A gente não deve utilizar tabelas para nada além de dados tabulares. E a gente usava a tabela para poder definir o layout da página. Tá errado. Ninguém faz isso hoje em dia, né? Não pode. E aí o que o pessoal do CSS fez? Eles falaram, beleza, já que vocês gostam tanto de tabela para fazer layout, eu vou criar vários valores aqui da propriedade display que você vai poder, sem utilizar tabelas no HTML, você vai poder utilizar a forma como as tabelas dispõem os seus elementos. E aí você pode falar que uma div tem display table. E aí você pode ter várias divs dentro dela que vão ter um display table row, ou seja, linha de tabela. E aí dentro dessas divs que estão dentro da div table, você pode ter várias table cells. Então, no seu HTML você não vai ter table, mas no CSS você pode usar a forma como o table funciona para poder definir a propriedade display e posicionar as coisas desse jeito. Só que, de novo, gente, isso aqui ainda assim, ainda que foi algo para corrigir o fato da gente utilizar tabelas no HTML para fazer layout, hoje em dia está super ultrapassado também. Ninguém usa isso aqui mais não. Mas eu estou mostrando porque existe e para vocês saberem que não devemos utilizar. Por quê? Porque hoje em dia, gente, tem dois caras muito legais, que são o Flex e o Grid, que são 2 ou 4, na verdade, valores para a propriedade display, que foram introduzidos mais recentemente, justamente para a gente poder definir o layout de páginas web sem fazer gambiarras. Sendo assim, vamos embora, pega na minha mão e vamos falar sobre o Flex.